chegando a terceira temporada do Ser Memória e a gente sentiu no coração de que a gente tinha que gravar uma temporada com a professora Antônia Quintão. Maravilha. E cá estamos, né, fechando esse ano com essa gravação especial. Eu fico muito agradecida pelo convite e dizer que quando eu estava vindo para cá, até me lembrei que quando eu fiz o curso de História, nós tivemos durante alguns semestres uma discussão sobre história oral. E aí esta iniciativa de vocês resgata um pouco lá desse momento, né, onde eu ainda fazia a minha graduação e a gente falava da importância da oralidade, a importância de você ouvir as pessoas, não é? Porque todos nós também somos uma espécie de livro de história, né? E aquela história do cotidiano que tem alguns eventos e algumas lições que muitas vezes não estão presentes nos livros, né? Então, a iniciativa de vocês, perfeita. Para uma historiadora, então, é um presente. A gente está, acho que, um pouco subvertendo, né? Porque se a gente pensar no registro da história, era muito registro escrito e agora a gente está usando as tecnologias para usar a nossa oralidade, né, a favor do registro da memória. Tecnologia ancestral. Tecnologia porque ancestral. Era assim exatamente que acontecia, né? Com os nossos ancestrais, os nossos antepassados, né? A oralidade ainda está presente. Eu fiz um tempo atrás um trabalho com as comunidades quilombolas de São Paulo. E os quilombolas, toda tarde, eles se reúnem, não é? Tem ali um espaço onde eles se reúnem para contar histórias e ouvir histórias. Então é algo presente até os dias atuais, né? Por conta do seu valor. Você sabe, professora, que acho que eu contei em outra temporada, meu primeiro contato com a USP foi ainda esse ano, na disciplina de interseccionalidades, em organizações diversas, né? E aí eu estranhei, falei, nossa, uma disciplina de interseccionalidades na FEA, né? Na faculdade de administração. Aí eu falei, deixa eu ver quem está por trás disso, né? Aí comecei a procurar, né, os nomes ali, falei, a professora Silvia, a professora Akira, a professora Antônia. E aí é muito interessante esse registro histórico, porque hoje na internet ele gera também a composição de como você é percebido ou percebida, né? E aí quando eu vi a professora Antônia Quintão, eu falei, nossa, eu já pensou ter aula com a professora Antônia Quintão? E aí o que a gente encontra, né, nesse momento, antes de ter aula de fato, e aí eu tive essa sorte de ter as aulas com você, e nas aulas a gente ouve muito dessas histórias, e isso eu acho fantástico, assim, eu acho que essa é a melhor pedagogia que tem, mas quando a gente procura na internet, a gente encontra professora Antônia Quintão, né, pós-doutora, professora Antônia Quintão, presidente de Gueledés, né, e para pessoas negras, né, o presidente de Gueledés, vice institucional. E nas aulas tem esse contraste, talvez, que é você se apresentando como Antônia Quintão, você apresentando a sua história, você contando. Hoje em dia, como que você lida com esse contraste entre o peso institucional e acadêmico e a professora Antônia Quintão lá de Minas Gerais, né? Sem nem professora, né? Antônia, né? Antônia, é verdade. Eu sinto que é uma responsabilidade, porque o que eu aprendi nessa minha trajetória de vida é que tanto talento, não é? Tantas pessoas incríveis não têm a mesma possibilidade de desenvolver o seu talento, de chegar nesses lugares. Então, quando você está presente, eu acho que é o dever e é a obrigação, né? Você até falar, não apenas em seu nome, mas também falar por todas essas que poderiam estar aqui com você, mas por conta de toda essa situação, imagino, a gente depois pode falar um pouco mais sobre elas, não chegam, né? Não conseguem estar aqui presente, né? Então, eu sinto sempre que é a minha obrigação. As pessoas falam, nossa, Antônia, mas você vem? Eu falei, claro que eu vou. Ah, mas não é difícil? Eu falei, não, é minha obrigação. E quando eu falo que é minha obrigação, não é assim uma frase, não, é porque eu acho que é mesmo, eu tenho que vir. Eu penso logo nas minhas tias, não é? Eu penso logo nos meus familiares lá de Minas Gerais, pessoas muito boas e pessoas que tiveram uma contribuição valiosa para a minha formação, mas que nunca tiveram visibilidade. Então eu penso nelas também, eu falo, eu tenho que estar aqui por elas, por todas elas, né? E pelas que virão também, né? Eu já tenho sobrinha neta,
Maria Cecília, uma garotinha negra muito fofa, e toda vez que eu olho para ela eu fico pensando, meu Deus, tenho que contribuir para que ela não tenha que passar, né, pelas mesmas dificuldades que eu enfrentei, né? Então eu acho que eu tenho, e estou no lugar certo, e me sinto bem, me sinto feliz, e fico muito, mas muito agradecida mesmo pelo convite. Que lindo. E já sonhava com isso desde garotinha? Como que foi esse começo, né, dessa trajetória? Como é que eu cheguei aqui, né? Eu sempre fui. Bom, primeiro lembrar. Posso começar assim lá do começo? Sim, então vamos começar lá. A minha família tem a sua origem lá nas Minas Gerais. Ainda parte da minha família vive em Minas. Eu tenho uma irmã que ela se casou, mora lá em Minas. E Minas é um estado muito grande. Então tem a Minas do Norte, que tem uma grande influência da Bahia. Tem a Minas do Sul, que tem muita influência de São Paulo. Mas eu sou do centro de Minas. Nós somos da zona da mata de Minas mesmo, né? E um dos costumes que existe lá em Minas, primeiro que Minas, acho que já existe até esse conhecimento, o pessoal até brinca, é um valor, né? As famílias estão sempre muito juntas, sim, gostam de estar juntos, tem aquela questão de comadre e compadre, de batizado, essas coisas todas. E famílias grandes também. Então, os meus pais são de uma área rural de Minas, são de uma cidade pequena, mas eram pequenos agricultores. Uhum. A cidade se chamava, no período colonial, claro, como historiador eu pesquisei aquilo, chamava Nossa Senhora da Conceição do Guarapiranga. Guará é pássaro, piranga é vermelho. Então, essa é a cidadezinha onde está ali a origem da minha família. E os meus pais, meu pai primeiramente, vinha para São Paulo ainda jovem para trabalhar, né? Lá, na juventude dele aconteceu aquela industrialização, que ficou toda ela centralizada aqui em São Paulo. Então, meu pai, ainda adolescente, saía de Minas, vinha para São Paulo, trabalhava um tempo, depois voltava para Minas. Mas, quando ele se casou, e antigamente as pessoas casavam cedo, ele casou com 21 e minha mãe com 20. Depois de algum tempo trabalhando na terra, viu que aquilo ali não dava futuro, decidiu vir para São Paulo e queria que minha mãe ficasse com os meus avós. Minha mãe falou, nem pensar, imagina, casar para depois voltar para casa, não, eu vou também. E aí eles vieram, mas isso foi ainda na década de 50, final da década de 50, e foi uma vida muito difícil que meus pais tiveram, né? Foram morar com o irmão mais velho, que também é uma outra coisa muito lá dos mineiros, né? Um parente vem, depois recebe os mais novos, alguns ficam, outros não. E foi por isso que nós nascemos aqui, né? Foi desse desejo do meu pai de criar a família, mas também dar um pouco mais de recurso, né? De conforto. E meu pai já valorizava a educação, e isso também é algo importante, né? Na minha família. O pessoal que ficava lá na roça achava mais, assim, até pelo contexto, né? Que tinha que trabalhar. Sim. Mas meu pai falava, além de trabalhar, precisa de estudar também, né? E foi assim que meu pai conseguiu um emprego. Ele é metalúrgico, né? Primeiro trabalhou em várias... Acho que trabalhou inicialmente como cobrador de ônibus, uma coisa assim. E depois ele chega na fábrica Monarch. Lá ele trabalhou décadas, fábrica de bicicleta. E foi nesse período que ele teve os filhos, né? E aí é importante dizer, e isso faz muita diferença na minha biografia, que eu sou uma das mais velhas. Ser o mais velho pressupõe a responsabilidade, porque ainda mais quando a família é grande, nós éramos em 7, os mais velhos têm, de certa forma, uma responsabilidade com os mais novos, assim, desde leva na escola, busca, quando a mãe sai é você que cuida, mas também uma outra questão que envolve os mais velhos é que você vai ter como padrinhos, e isso é algo muito forte da cultura de Minas, os avós. Isso faz muita diferença. Então, eu sou, na realidade, a segunda. Meu irmão teve como padrinhos a avó paterna e o avô materno. E eu, como a segunda, tive a avó materna e o avô paterno. E a gente sabe que a família sempre vai muito pro lado da mãe, né? Sim. Porque, enfim, as mães costumam ter problema com as sogras, né? E eu me lembro que quando a gente ia para Minas, era assim, a gente ficava uns 5 dias na casa da avó Conceição, que é a avó paterna, e 25 dias na casa da avó Inês, né? E como eu era a mais velha, eu também era filhada. E aí eu tinha alguns privilégios. E um dos privilégios que eu tinha é que eu era companheira da minha avó.
tudo que minha avó fazia, quem que era? A Antônia do lado. Exatamente, era eu, e ninguém podia reclamar. Por quê? Porque eu não era só neta, eu era afilhada. Eu então tinha essa justificativa. E aí eu tive a possibilidade de aprender muito com a minha avó. Né? Nessas saídas, minha avó, ela tinha um cuidado com as pessoas muito grande, né? Então ela saía de casa e ia visitar, que era algo que se fazia muito antigamente, hoje não mais, visitar as comadres, visitar as amigas, e mulheres não saíam sozinhas, né? Não era de bom tom, você sempre tinha que sair, e a presença de uma criança não é, era sempre importante. E eu estava sempre com a minha avó. E com a minha avó eu aprendi a caridade, né? Que minha avó era uma pessoa muito caridosa. Ela gostava de visitar principalmente as comadres que tinham dificuldades, né? Naquela época eram muitos os maridos que deixavam as mulheres com os filhos e vinham para São Paulo. Alguns não voltavam, como era o caso dessa comadre Helena. Então minha avó toda vez que saía fazia ali uma cesta, ia levar lá na casa da Helena e falava: Helena, como é possível, Helena? Você tem 7 filhos, esse fogão tá frio, porque ela dizia: casa que tem criança, o fogão sempre tem que estar quente, porque criança tem fome. Ela falava para a Helena, eu nunca esqueço: criança tem fome, Helena, e você não pode deixar a criança com fome. E eu sei que a gente sempre saía algumas vezes, ela falava: nem conta pro seu avô, né? Que meu avô já era diferente, né? Eu fazia aqui uma cesta e levar para a Helena. Mas nessas idas a gente aprendia muita coisa. Eu me lembro que uma vez a gente estava na estrada indo visitar uma das comadres e aí vinha um senhorzinho bem idoso com um fecho de lenha na cabeça. E aí minha avó falou: olha, quando ele passar perto, pede a bênção para ele. Eu falei: vó, ele é meu parente? Ela falou: não. Vó, mas o que ele é meu? Ele falou: nada, mas ele é mais velho. E você tem que entender, as pessoas mais velhas têm que ser tratadas com muito respeito. E a bênção é sinal de respeito. Aí, e foi assim que quando ele chegou, ele deu uma paradinha, minha avó cumprimentou, eu fui lá, pedi a bênção. E isso também marca, né? Você já tem sempre essa relação respeitosa. Tem coisas que é bem interessante, né? Sim. São pequenas coisas que acontecem, mas marcam muito a vida da gente. E assim eu aprendi muito com a minha avó, né? Essa generosidade, essa preocupação com os outros. Eu me lembro que eu ainda era... Bom, e depois em São Paulo, mesmo vivendo em São Paulo, né? Porque, na realidade, eu nasci até no bairro do Ipiranga. Uhum. Eu até falo que eu nasci no lugar mais emblemático, porque o hospital onde eu nasci fica às margens do Riacho do Ipiranga, né? Falei, tá lá no hino nacional, foi onde eu nasci, né? Eu e meu irmão. Depois, porque nós somos da Zona Sul de São Paulo. Tá. Nós somos criados ali no Jabaquara. Tá. E eu me lembro da minha infância, toda a revolução que foi ali no bairro com a construção do metrô. Eu me lembro que eu ainda estava na escola quando a gente levou um papel para a mãe assinar e o papel dizia: você autoriza o seu filho a andar de metrô? E eu me lembro que minha tia de Minas estava lá: Eunice, é o nome da minha mãe, você vai deixar sua filha andar debaixo da terra? Isso aqui não despenca? Nossa, ela ficou desesperada: não autoriza não, esse negócio de metrô é um perigo, né? Eu fiquei pensando, será que as pessoas sabem quanto que foi revolucionário o metrô? Acho que nem pensam, né? Mas eu me lembro que não foi só lá em casa, não. Muitas mães ficaram com receio, né? Porque, afinal de contas, era debaixo da terra. Que coisa esquisita, né? Um trem debaixo da terra. E se alguma coisa acontece, né? Mas eu vivi tudo isso, ainda criancinha, né? Porque isso mudou muito o bairro do Jabaquara. Sim. E foi o primeiro metrô, né? E eu me lembro que nesse primeiro passeio, porque então a minha escola ficava ali bem perto do metrô, então todas as escolas ali da Redondeza, até para popularizar o uso do metrô, os alunos foram convidados. Então nós saímos do Jabaquara e fomos até o Paraíso, que era o máximo, né? Jabaquara, Paraíso, não tinha mais metrô aqui no Brasil, era tudo que tinha. Mas aí o pessoal querendo saber, como é verdade que não tem barulho, é rápido mesmo? Foi um evento ali no bairro, a construção do metrô, que eu pude acompanhar. Mas também mudou muito a configuração, né? Sim. Porque o comércio que existia ali na região todo... acabaram perdendo o seu espaço, né? Mas para dizer que mesmo vivendo aqui em São Paulo, os costumes mineiros estavam ali presentes. Sim. Então, por exemplo, em casa, toda semana tinha frango com quiabo, que é um prato muito mineiro, né? E minha mãe cozinhava muito bem, o pessoal falava: olha, o seu franguinho tá cheirando lá na esquina, o pessoal chegava e já sentia o cheirinho do frango. A gente sempre foi criado comendo angu, não sei se você sabe o que é angu. Sim. Acho que você tem também umas origenzinhas de Minas, né? Porque quando eu falo angu, o pessoal fala: então isso é polenta. Eu falo: não é, porque angu não tem tempero. É o fubá. É só o fubá cozido, não tem tempero, não tem molho, não tem nada. Isso é gostoso? Pra gente né? A gente tá
acostumado, né? É comida afetiva, né? É comida afetiva, então não faltava angu, não faltava franguinho com quiabo, essas coisas de Minas, né? E essa relação de compadre e comadre também, que a gente mantinha com os parentes ali da região do Jabaquara, onde nós fomos criados. Sim. Mas outro costume lá, essa forte presença também da religiosidade. Sim. Então a gente participava também ali de uma comunidade. Eu me lembro que ainda na adolescência eu já fazia trabalhos comunitários. Eu sempre fiz, sempre foi uma coisa natural para mim. Já inspirada pela avó Conceição, já, né? A Inês. A Conceição era a Inês que levava para a Conceição a gente tinha menos contato, porque era sogra, né, minha mãe? Tá. A avó Inês que Mas era a avó Conceição também, tadinha, ela era muito boa. Até ela, nas Irmandades, que depois eu escolhi como tema, a avó Conceição é que era a rainha, né, das festas. A avó Inês menos, mas a avó Conceição, ela não era só irmã, ela fazia parte da coordenação, da organização. Mas as duas sempre envolvidas com a comunidade, sempre envolvidas, né? Com a comunidade. Então, quando nós éramos pequenos, todos nós... Meu pai também participava da comunidade, minha mãe, nos anos 70, participou do Clube de Mães, que era também uma forma de resistência ao período da ditadura. Sim. As mulheres se reuniam ali para aprender a pintar, fazer ali alguns artesanatos, mas ali também era um momento de encontro, de reunião, sim, de falar sobre a vida, não é? Fazia muita diferença na vida das pessoas, né? E hoje, olhando para trás, tinha também ali no bairro um posto de saúde. Eu me lembro de uma médica muito jovem, muito simpática, que ia lá no Clube de Mães conversar, orientar as mães sobre como preparar direito um alimento, e eu lembro que ela sempre falava, não é para vocês gastarem comprando vitamina, a melhor vitamina está nas frutas, está nas verduras, isso lá nos, acho que anos 70, e eu me lembro que essa médica era tão fofa, e na época o Pelé fazia muita propaganda de uma vitamina chamada Vitasay. E aí ela foi falar uma vez, para que ficar gastando dinheiro com essa vitamina Vitasay? Não é? Vai na feira, falando para mim, e não fica jogando as folhas da beterraba, cozinha, faz sopa, tudo isso que a gente sabe agora, essa médica falava. E aí chegou, e ela ia toda semana, chegou uma quarta-feira, ela não apareceu. E eu me lembro que todo mundo ficou, mas o que aconteceu? E o posto de saúde onde ela trabalhava era próximo. Então nós formamos uma equipe e fomos lá no posto. E eu estava junto, eu sempre estava junto, né? Aí nós falamos, o que aconteceu com a médica? Então espera, o diretor vai vir conversar com vocês. Veio o diretor, um homem lá, esses médicos elitistas. Pois não, eu falei, então, a gente gostaria de saber por que ela não está, nós gostamos muito dela, toda semana ela está lá, ela tirava o horário do almoço dela para conversar com a gente. Isso que é médico, não é, quando a pessoa tem vocação. E ele falou, vocês gostam dela? A gente adora ela, inclusive ela nos orienta, fala das vitaminas e tudo mais. Ele falou, então tá bom, a gente vai ver o que a gente pode fazer aqui para organizar o horário dela. Muito bem, quando chegou na outra semana ela não estava lá. Aí nós fomos no posto, eles disseram, ela foi demitida. Vocês foram no mesmo dia, ele demitiu a médica. Nossa. Nós ficamos assim. Foi só a gente elogiar, porque aí depois, agora mais velha, eu fico aqui pensando, na época da ditadura, né? Mexeu ali o fato dela estar lá e com essa proposta. Muito envolvida com o povo. Muito envolvida com o povo e falando que não era para ficar tomando tanto remédio, não fica gastando dinheiro com vitamina. Acho que eles acharam que ela não era muito de esquerda, essa proposta dela, né? Tirar o horário do almoço para falar com a comunidade. Sim. Eu sei que a gente achou, com toda a sinceridade, que estava ali, né, elogiando e que isso ia ajudá-la, e ela foi demitida. E acho que nós tivemos uma grande responsabilidade, sem querer, na demissão da médica, mas para dizer que a gente ainda não tinha noção do que estava acontecendo, dessa questão da ditadura, a gente não tinha ideia, né? Eu fico pensando muito, no quanto é importante a gente estar consciente desse todo, né? Porque você fala hoje, a minha presença como professora, né, de graduação, de pós-graduação, pós-doutora, né, presidente de GLDS, essa presença não é individual, ela é uma presença coletiva, né? Ela influencia no todo. E aí você entender quais são os espaços em que você está inserida, isso é fundamental, porque hoje, quando eu ouço todas essas histórias, quando eu ouço você falar da sua avó, eu penso primeiro numa perspectiva
mais individual no quanto eu me conecto com isso, né? Então, do frango com quiabo, a avó Aurora faz frango com quiabo, né? Ali é a comida favorita da família ali, é o frango com quiabo da avó Aurora. Aí quando você fala da avó Inês indo na casa das comadres, principalmente as mais necessitadas, essa é a avó Aurora todinha, ela vai lá no bairro. A diferença é que no Jabaquara é na Zona Norte, do outro lado da linha azul do metrô. Mas tem essa inspiração. E aí se a gente olha num nível individual, eu falo, legal, o professor Antônio é uma pessoa com quem eu me conecto, né? E eu poderia estar, né, no meio da sua família, e você no meio da minha família. Exatamente. Só que se a gente começa a olhar numa perspectiva mais ampla, a gente entende o peso dessa representatividade, que é, talvez, de todos os professores e professoras que eu tive na graduação, na pós-graduação até hoje, essa conexão, ela não é padrão. Ela não é uma conexão fácil de encontrar. E aí entra o peso da representatividade. Aí entra o peso da gente ver os nossos dentro desses espaços, que são espaços criados por esse doutor que demitiu a médica, né? Hoje em dia, felizmente, a gente consegue enxergar mais conscientemente espaços que são criados por essa própria doutora, por essa própria médica, né, ali, e que já estão nascendo, apesar dessa estrutura colocada por esse doutor que demitiu ela. Né? É verdade. E então essa comunidade também, ela estava no contexto da teologia da libertação. Isso, daí que mora quando eu falei, tem clube de mães, acho que você já deu para perceber, grupo né? Grupo de jovens. Paróquia. E eu me lembro que chegava... uma vez por mês, mais ou menos, uns estudantes, muitos da USP, para fazer peça de teatro, e aquele Morte e Vida Severina, e eu ficava assistindo, né, porque tinham muitos estudantes que iam para as comunidades, né, e como a nossa comunidade estava inserida nesse contexto da teologia da libertação, ali era um dos lugares onde eles costumavam estar presentes. E eu ficava muito admirada. Falei, nossa, o pessoal está vindo aqui falar da Morte e Vida Severina. A gente entendia que ele estava falando do conflito de terras, não é? E dos crimes que aconteciam na área rural. Mas eu sempre admirava o esforço daqueles jovens que não tinha nada a ver com a vida da gente ali na comunidade, mas que iam até lá com esse propósito. E de forma respeitosa, né? E de forma respeitosa. E eu me lembro que a gente recebia estudantes da USP, da FEFELESH. Mas ainda nessa época eu não tinha ideia que eu depois iria para a FEFELESH, né? Que depois acabei chegando lá. E eu me lembro quando eu cheguei lá no prédio das Ciências Sociais, tinha uma pichação. Aqui é um antro onde se escondem os comunistas do Brasil, assinado CCC. E eu me lembro que até perguntei, o pessoal não vai apagar? Não, isso daí ajuda a gente a ter o conceito da nossa identidade, mas essa pichação estava lá. Foi assim que a gente foi recebida, né? O comando de caça aos comunistas estavam de olho ali, né? No que acontecia na FEFELESH. Mas então eu fiz o ensino médio, sempre escola pública, naturalmente, né? E meu pai, como valorizava a questão do estudo, quis que eu fizesse um cursinho para eu poder ter mais chance de entrar na USP. E eu me lembro então que eu prestei vestibular para duas instituições, a USP e a PUC. E o resultado da PUC saiu antes, mas a PUC era paga, né? Acho que ainda é paga, né? Paga. E eu me lembro que quando saiu o resultado, o meu pai falou assim, minha filha, mas eu não tenho dinheiro para pagar a matrícula, e como é que eu vou pagar a mensalidade, né? Você não pagar a matrícula. E minha mãe sempre foi pé no chão, meu pai, sempre assim, né? E meu pai falava assim, mas eu vou sair. Eu me lembro que ele foi lá na comunidade, acho que conversou até com o padre, para ver se o padre podia, se ele indicava alguém para emprestar dinheiro, para eu poder não perder a matrícula, porque ia vencer o dia. E ele chegou triste, minha filha, eu não consegui. E minha mãe, é claro que você não ia conseguir, mesmo que conseguisse, como é que vai falar? Não tem como. Então, todas as minhas fichas estavam na USP, né? Que eu tinha prestado também na USP e tinha passado para a segunda fase. E aí, hoje, depois de muito tempo, as pessoas falam, nossa, Antônia, que chique, você estudou na USP. Eu pensei, como assim chique? Ou eu estudava na USP ou não estudava. Não tinha plano B, não tinha outra universidade. Ou eu passava na USP ou eu não fazia graduação, né? E foi assim. E foi assim que eu cheguei aqui na Universidade de São Paulo, né? Porque também devo dizer que sempre fui muito aplicada, muito disciplinada, muito esforçada, né? Sim. E cheguei aqui na Universidade de São Paulo. Mas influenciada por esse todo, né? Influenciada por esse todo. Eu acho muito bonito, eu fico feliz a gente registrar isso no Ser Memória, porque
a gente está falando da história da família Quintão, mas a gente está falando de várias outras histórias, e felizmente hoje, isso de, você estuda na USP, que chique, hoje já é mais possível, né, as pessoas assistirem esse tipo de vídeo e falarem, eu vou fazer Fefelete, eu vou fazer FEA, né, eu vou pegar todas essas origens, né, a origem desde a oralidade, a origem da comunidade, a origem que cresceu ali na paróquia, no grupo de jovens. Exatamente. E eu vou fazer USP. Exatamente. Tudo isso me ajudou a ser o que eu sou hoje, né? Todos nós somos uma construção e resultado de todas essas vivências, experiências e essas aprendizagens, né? E aí todo mundo colaborou, contribuiu, e no meu caso foi um esforço coletivo, né? Todo mundo trabalhou, né? E tem que ser no coletivo. E tem que ser no coletivo. Por isso que até hoje, quando eu recebo mensagem, professor, eu estou concorrendo às 10 mais, às 50 mais, às 100 mais, aí eu falo, olha, eu posso aqui votar, mas eu vou te dizer uma coisa, isso não é coisa de preto. Preto não tem o mais, preto somos todos. Somos todos. Né? Eu sempre falo, claro, né, eu entendo, faz parte do contexto, sim, mas essa história de você tirar um do grupo para dizer você, não, porque a pessoa nunca está ali sozinha, né? Quantas pessoas contribuíram para você chegar onde está? Então eu acho até injusto, né? A pessoa fala, você, eu não, minha mãe, minha avó, meus irmãos, minhas tias, todo mundo ajudou. Sabe que esse acho que é um episódio que eu vou ouvir várias e várias vezes, assim. É um episódio que me faz pensar em muitas camadas da vida e que eu acho que me ajuda não só hoje, mas no futuro, né? Porque a luta continua, A luta continua. É um esforço coletivo, né? Essa mentalidade liberal está sempre querendo arrancar a gente do grupo. Né, querendo te tornar mais especial que todo mundo, né? Você, né? Você. É você e o resto, não. É você e o todo, né? Nós somos todos, estamos juntos aqui, né? Bom, obrigado, professora Antônia, por esse papo. Acho que a gente ainda vai ter mais 2 episódios dentro dessa temporada. Estou ansioso para ouvir os 2. Eu que agradeço. Minha mãe ouvir esse episódio. Agora eu falei de frango com quiabo, me deu vontade de comer frango com quiabo.